Bom dia, dia 15 da viagem, agora são 6h31 da manhã. Hoje é o último dia de Argentina, Resistência, Foz do Iguaçu, são 600 quilômetros. Uma parte tá boa, outra parte nem tanto, falei com o pessoal aqui. Vamos lá, acompanha o dia, com aquele sentimento que tá acabando a viagem. Eu amo fazer isso, amo fazer isso. Esse é meu cotidiano, meu dia sempre, né? Eu tento sempre, acordo cedo, a maioria das coisas já estão tudo prontas, capacete lavado, mala feita. Agora vou descer, montar a moto. Aqui o café da manhã é 6h30, então vai dar tempo de tomar um cafezinho. Como tá amanhecendo mais tarde, saio amanhecendo, vou pra estrada, rende, temperatura mais baixa, fluxo menor. E assim, uma curiosidade, eu sempre falo esse negócio de otimizar a bagagem, né? Aqui é toda a parte nessa bolsinha pequena, toda a parte de cuidado pessoal, bem compacta. E essa outra bolsa aqui, ó, tem tudo que é a parte de carregamento, tem muita câmera e medicamento básico. É importante trazer medicamento básico sempre. E eu sempre trago também uma coisa que era exigido antes no kit de primeiros socorros, que agora não se fala mais nisso na Argentina, né? É o antibiótico que eles chamam, acho que, de largo espectro, né? Que pega uma série de bactérias. A bagagem sempre otimizada. Você tem uma bagagem que é com muita duplicação de coisas, você carrega a moto, te desorganiza a vida, começa a desorganizar. São muitos dias na estrada, né? 15, 20, 30 dias na estrada. Então ter a bagagem otimizada é uma forma de você ter liberdade também. Ó, eu tô no hotel aqui, quase saindo, né? Ainda tá amanhecendo, eu tô esperando, tomando um café. E para você que tá pensando em viajar, fazer uma viagem de moto ou fazer uma viagem de 4x4 aqui para a região da América Latina, sempre falo, faça com consciência, planejamento, uma certa disciplina. Eu tô viajando sozinho, nunca aconselho a viajar sozinho, mas olha só, eu vou mostrar para vocês nesse hotel aqui a quantidade de brasileiro que tem viajando para você viajar. Tá vendo a turma aqui, ó? Tudo brasileiro aqui no hotel, toma. Neto, Sertanópolis, a gente tá indo para Atacama, Passo Jama, depois São Francisco. Beleza, tá com? Eu, Ézio, tô com a 1250. Fazer o mesmo rolê aqui. Mesmo rolê. E aqui, ó, tem um grupo maior, o pessoal tá montando moto. Vamos lá. Só é Murilo, somos São José do Rio Preto, São Paulo. Nós vamos Atacama, depois nós vamos descer Santiago, subir o Caracoles e voltar. Beleza, boa viagem pra vocês. Valeu. Aqui, ó. Nome, moto e quanto vocês vão? Rinaldo Henrique Sack, uma GS 1300. Nós vamos para Atacama. Sou de Londrina, Paraná. Hoje vocês vão pra onde? Onde nós vamos ver? Meu guia, você é meu Olha lá, guia. sempre tem um que sabe mais, né? Fala isso lá no canal. E aqui, ó, esse aqui, ó, tá realizando um sonho, não tá não? Primeira vez, solo, sou Vanderlei de Louveira, uma 1250, estou indo para Atacama e depois vou para Mendonça. Subi os Caracoles, Mendonça e voltando para casa. Deixa eu te falar, você já fez 25 anos de idade? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, aí, ó. Eu me orgulho de ter 63 anos, feito dia 5. É isso aí, ó. Tá vendo? Pra quem tá imaginando fazer, ó aí, 63 anos, primeira viagem, é isso aí. Valeu, gente. Boa viagem. Obrigado. E aqui eu conheci o Marcelo. Marcelão, fala um pouco do teu trabalho. Essa turma aqui tá com você, né? Toda essa turma aqui, ó, que tá tomando café. Estamos com 15 pessoas aí hoje. Acabamos de voltar do Atacama, fizemos Cafayate, aí fomos até São Pedro, no Atacama. Depois fomos pro Uyuni, na Bolívia. E agora estamos retornando pro Brasil. Que tipo de carro vocês estão? Carro 4x4, aí todo tipo. Tem desde Jimny TR4 até a Hammer, Wrangler, caminhonete, aí todo tipo de carro. Marcelo, boa viagem pra vocês. Valeu, obrigado pra Né, você que vocês também, bom retornem aí retorno. com saúde, que é importante. Valeu, obrigado. É isso aí, vocês estão vendo? Todo tipo de carro, de veículo, de moto. Quando eu comecei a viajar, imagina, não tinha ninguém no hotel. Então assim, você tá pensando, é o que eu falo, dá uma pesquisada, dá uma estudada. Tem muita gente fazendo as coisas sem estudar minimamente. Ó, o pessoal tudo saindo ali, ó. Estão saindo, tá amanhecendo, Resistência. Eu conversei com muita gente aqui, né? Uma das coisas que eu fiquei meio assustado é o tipo de pergunta assim. E eu tô falando pra ajudar quem tá planejando, quem quer viajar.
Cuba, será que eu vou passar mal na altitude? Cuba faz muito frio, não é uma viagem que você vai para um resort em Maragogi, não é. Uma viagem de aventura. Pô, eu não sei. Aí eu perguntei se é suscetível à altitude, já teve em altitude, se preparou, vai aclimatar. Ah, é uma porcentagem pequena que tem o mal das alturas, mas tem gente que tem grave. Então, estudem, beleza? É só um toque. Boa viagem, boa viagem. Valeu, valeu. Boa viagem, irmão. Valeu, valeu. Boa viagem. Valeu. Saindo 7h35, 20 graus. Choveu muito essa noite, muito. Vocês estão vendo molhado, tá com uma garoazinha fininha. Só tô com a jaqueta. Tá tranquilo. Muito brasileiro viajando. E é legal de ver isso aí. Bom, hoje é o 15º dia. Tô indo lá pra Foz do Iguaçu. Tá dando aqui 646. Ó o pessoal ali, ó, tudo abastecendo. Um toque pra vocês, tá? E eu até falei pro rapaz assim, o rapaz que tava com um grupo grande, e agregou mais gente no grupo dele, né? Gente que tá sozinho e tal. Não deixe pra abastecer de manhã, não. Isso é outra dica do Ruba. Quando você for chegar no hotel, já sempre abasteça na hora que você tá chegando. Abasteceu, hotel, por quê? Quando você sai, amanhã rende, temperatura mais baixa, o fluxo é menor de carro. E ó, eles estão agora em um grupo grande, ó, vão demorar, saíram um pouco tarde, eu achei, ficaram esperando um outro. Eu falo, o grupo tem dessas, né? Eu não sei como é que tá a imagem aí, porque eu tô com filtro ND, ele baixa a luminosidade da câmera para aumentar, e aí tem que aumentar o ISO aí. Não sei se tá legal, mas vamos lá. E essa série aqui, Reencontro no Deserto, ela tem o intuito de contar o meu retorno aqui para a estrada, né, depois da minha recuperação, e resumir um monte de informação sobre viagem longa de moto e minha experiência. Eu tenho todas as verdades e verdades absolutas? Claro que não. Cada viagem eu aprendo. Eu também aprendo com conversar com outros motociclistas, um trecho novo, uma experiência nova. Agora a chuva não tá gigantesca, mas deu uma apertadinha. Já que eu tô vendo pra lá, ó, parece que tá menos carregado. Agora eu liguei a câmera pra falar, essa Ruta 12 é a segunda vez que ela me pega com chuva. Uma vez, acho que eu peguei a maior chuva de moto da minha vida, foi entrando na Argentina. Tem até vídeo. Acho que foi quando eu tava indo, acho que pra Bolívia. Até agora tudo belezinha. Rodei 150 km, ainda é cedo, 9h22 da manhã, 20 graus. A temperatura está se mantendo constante. Bom, tô chegando na primeira parada do dia. Fiz 182 km. Tem um IPF aí, eu vou parar. E vai ser a primeira vez que eu vou colocar roupa de chuva na viagem. Porque a chuva não tá forte, mas ela tá constante. E aumentou um pouquinho a intensidade do que tava lá atrás. Caramba, esse posto é velho, conhecido. Já parei várias vezes aqui, gente. E aí vou colocar a roupa de chuva, porque me parece que a chuva, tá vendo que lá tá bem escuro. Acho que a chuva tá subindo aqui. Vou acompanhar agora no final da viagem, vai ter bastante chuva, pode ser. Bom, vamos colocar combustível, tomar um café ali também. Bom, primeira vez na viagem que eu coloco capa de chuva. Tô saindo aqui do posto, tomei um café, tranquilo. Bati um papo ali com o pessoal do Paraná, tá voltando também. Ó, agora a chuva parou, mas o que acontece? Por que eu coloquei a roupa de chuva? Porque como tava ela não tava forte
mas estava constante, vai umedecendo a roupa por dentro, né? Mesmo que ela seja dryer, vai umedecendo e você vai começando a sentir frio. Então, para evitar isso aí, eu coloquei a capa de chuva. Agora, se começar a abrir mais para frente aí, eu paro de novo e tiro, porque a capa de chuva ela te abafa, né? Ó, corta totalmente a respiração da roupa e vai te dando um calor excessivo. Outra coisa que eu não vou esquecer. O Bacê usa tudo de tecnologia na moto, tudo. Principalmente piloto automático, uma das coisas que eu mais uso. Bom, ABS é segurança, modos de pilotagem utilizo. Quais que eu utilizei? Road, Rain e Enduro. Dynamic você colocou? Não, nunca. Dynamic ela fica arisca demais e pra mim não me interessa. Ela tem potência para ultrapassagem com load, tranquilo. Dynamic eu não acho legal para ficar viajando não, porque a 1250 é muito mais arisca que a 1200, isso eu senti. Se você coloca, por exemplo, deixa lá mole que eu digo é no road de suspensão, a suspensão dela dianteira dá um susto, até corta aqui no controle de tração. Então deixa lá no road e me satisfaz. Bom, tô a 366 km de Foz do Iguaçu, 11:13, 23 graus. Ainda tô com a roupa de chuva, porque do último posto eu já vim direto. Aqui a chuva deu uma trégua. Vamos ver se o tempo continua assim até lá. Aqui já deve ter chovido. Tô no modo rain ainda, porque tá úmido. Daqui a pouco eu mudo. Mas uma curiosidade que eu queria... Nossa, esse pneu... Gente... Olha lá, quando eu meto aqui, ó, parece que você tá no off-road, é a mesma coisa. Mas eu vou falar bastante dele. E uma curiosidade que eu queria falar, eu conversei muito lá com o pessoal, né, de Salta, sobre a economia do país, como é que tá a Argentina. Sim, era uma coisa absurda. Agora diminuiu, mas continua absurdo, que são a comparação entre valores de moto. Da outra vez que eu tive passando pela Argentina, um cara me falou, eu encontrei com um argentino que estava com uma GS aquela 40 anos, né, que é amarela e preta. E o cara me falou, ele tinha comprado zero. O cara me falou, aliás, nesse posto que eu acabei de parar, ele me falou que tinha pagado 70 mil dólares, que convertendo hoje aproximadamente dá uns 360 mil reais por aí. Beleza? Bom, hoje a situação, uma GS 0 a 1300 nova, a básica, ela tá o que? Por volta de 25 mil dólares, né? Fazendo uma conversão direta aí dá 120, 130, um pouquinho mais, uns 27 mil dólares, vamos colocar assim. Aqui na Argentina, por volta de 55 mil dólares. E tudo aqui eles convertem por dólar, né? Até foi uma discussão lá no Brasil. Falei, não se fala em dólar, se fala em real. Dificilmente você converte, a não ser que você queira indexar
pro futuro e tal, mas não é uma conversa normal, né? Aqui é tudo dólar, quanto é em dólar? Geralmente perguntam nós para quanto custa em dólar. E aí eles ficam bem chateados com isso, né? Porque assim, as motos que eles têm aqui, que a gente compra no Brasil por 26, 27, 28 mil dólares, pra vocês terem uma ideia, eles conseguem chegar até uma Transalp aqui na Argentina, né? E não desmerecendo a Transalp, não é isso, mas é você fazendo esse comparativo financeiro, digamos assim, né? E o Reencontro no Deserto está na sua última fronteira da Argentina com Foz do Iguaçu. E é aqui que eu agradeço as empresas que me apoiaram nesse projeto. São empresas que eu conheço e que tiveram o entendimento do que representava o reencontro de uma maneira geral. A Moto Nômades, que faz tours premium pelo mundo, a Altrex, que fabrica baús de moto, e a Spot de aluguel, que aluga o Spot, o rastreador via satélite. A vocês o meu muito obrigado por terem entendido o que representava isso e a magnitude na minha vida, que amo fazer isso, amo mototurismo há muitos anos. Lembrando que é o primeiro canal de mototurismo do Brasil, do YouTube. Valeu! Oi, Cá! E é aqui que eu quero te agradecer, Camila, que é minha companheira. Ela ontem me falou coisas muito legais. A gente se comunicou todos os dias. Ela ficou me acompanhando no Spot e ela falou que ela se sentiu dentro da viagem. Cá, obrigado por ter entendido o que representava o reencontro no deserto. Um beijo pra você, te amo. Boa tarde, diretamente da cabine de comando. Tripulação prepara para pouso em Foz do Iguaçu. Última fronteira do reencontro no deserto. 26 graus, 16 e 29. Chegando aqui na fronteira, que já percebi está uma fila violenta. Caramba, acho que era aqui. Moto sempre dá esse pulo. Da outra vez eu pulei aqui e fui indo. O oficial falou que é aqui mesmo. Vamos aguardar. Bom, é sempre assim, tem uma fila, mas moto eles deixam passar porque acho que é mais simples. Documentação da moto e RG somente. E vamos achar o hotel. Daqui a pouco eu vou parar em algum posto, alguma coisa, só para colocar, porque eu não coloquei no GPS. O hotel eu vou colocar no Google Maps aqui, fica mais fácil. Beleza, hoje a quilometragem foi um pouco mais de 600, acho que 630 ou 620, alguma coisa assim. Eu vou sempre colocar na tela aí quanto deu. Temperatura foi de 20 graus até 28 no máximo. Essa região é bonita demais também. A ideia é ficar aqui um dia, ou talvez fazer umas comprinhas e depois retornar mesmo. Tá acabando. Tá acabando, tá acabando. Tô fazendo uma obra aqui, ó. Deve mudar alguma coisa aqui, ó. Essa aduana. Isso lá era a saída
da Argentina. E aqui é a aduana brasileira, ó. Geralmente eles deixam passar no... E aí o cara tava até olhando pro celular. Então vamos que vamos. A ideia é ficar aqui, né? Um dia, ver se eu faço umas comprinhas, dar uma descansada também e depois acabou. 2 dias subindo.